Bom dia, pessoal. Tô vendo que tem bastante gente ainda conectando. Vou esperar aqui mais um minutinho e aí a gente começa. Vi que já tem gente aqui mandando até mensagem. Vamos começar em um minutinho, ok? Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Eu sou o Felipe Thanos, diretor de crédito da Allianz Trade, seguradora líder no ramo de atuação globalmente e mais recentemente aí confirmada pela SUSEP como líder também no mercado local, representando 30% dos prêmios emitidos em seguro de crédito no ano passado. Um trabalho árduo aí que a gente vem realizando aí nos últimos anos, mas que eu tenho muito orgulho de ter participado, onde basicamente a gente definiu como grupo os nossos pilares estratégicos, né? E com esses pilares estratégicos e os seus facilitadores, os atingimentos que a gente esperava obter como grupo. E o cliente, os nossos parceiros, são sempre um ponto focal, né? Um ponto central para os nossos objetivos. Por isso, aqui na Allianz Trade, a gente sempre busca excelência em nosso serviço prestado, e esse tipo de evento que a gente vem fazendo para o mercado aí já há alguns anos, né? Ele visa não somente, né, trazer nós do crédito para perto do mercado, ter uma proximidade do nosso departamento com vocês, como também uma troca de expertise, né, sobre os mais variados temas que estão envolvidos aí no nosso dia a dia, né? Então, seja aí através de análises setoriais, políticas, análises econômicas, inteligência artificial, a gente falou no ano passado, foi um fórum bem interessante. Falamos também sobre fraudes no final do ano e vamos falar aí, já dando um spoiler no final desse primeiro semestre, a gente vai falar sobre ESG e os impactos que trazem na análise de crédito. Trimestralmente, nós avaliamos 18 setores da economia, dentre quatro pilares, né? Então, primeiro a gente vê demanda, depois a gente vê rentabilidade, seguimos para uma análise de liquidez e, por fim, passamos aí para os aspectos legais. Para me ajudar com essa análise de hoje, né? Então, hoje o nosso objetivo é trazer para vocês quais foram os setores que melhor performaram aí no ano passado e quais são as perspectivas que a gente tem para o ano de 2024, tá? Aqui comigo, então, eu tenho a Julie Iraga. Bom dia, Julie, nossa head de avaliação de crédito, e a Thais Rosa, nossa head de subscrição, que vão trazer aí seus conhecimentos para que, ao final, elas tenham a missão de que cada um de vocês saia com a plena convicção de quais são os setores, né, com maior riscos, com maiores incertezas e que, consequentemente, a seguradora vai ter um apetite de crédito menor, bem como quais são os setores mais bem avaliados por nós, que consequentemente também vão ter uma correlação positiva com a nossa aceitação de risco. Eu vi que o chat aqui está já bem movimentado, então só quero reforçar que vocês podem ficar à vontade para irem enviando suas perguntas aí. Nós vamos tentar responder ao final o maior número possível, ok? De questões dentro do tempo que a gente programou. E antes de eu passar para a Julie e para a Thaís, eu gostaria aqui de fazer uma rápida abertura sobre o nosso contexto econômico atual, né? Então, voltando primeiramente um pouco para 2023, né? A gente teve um ano bem dinâmico, né? O ano de 2023 foi um ano com bastante movimentação, seja na esfera política, com a tramitação dos projetos do governo e a busca de apoio do Congresso, como no ambiente econômico, né? Já que a gente tinha ali inicialmente um PIB projetado que não deveria crescer mais do que 1%, em um cenário ainda onde a inflação estava persistente e os juros ainda num patamar bem elevado, né? Entretanto, não foi exatamente o que aconteceu em 2023, porque em 2023 houve, né, um fato muito importante, que foi a aprovação da reforma tributária, que embora a gente saiba que ela vai ser implementada aí gradativamente ao longo dos próximos 50 anos,
ela é, sem dúvida, um marco, né, para o Brasil, que com certeza vai trazer os ganhos de eficiência e produtividade no médio e no longo prazo. Logo após a aprovação da reforma, a Standard Poor's ela reavaliou a classificação de risco do Brasil, alterando a nossa nota de duplo B- para duplo B, com perspectiva estável. Tivemos na semana passada a divulgação oficial do nosso PIB e novamente crescemos 2,9%, um pouco abaixo da nossa perspectiva interna aqui na Allianz, que era de 3,1%, mas ainda assim muito acima do que todo o mercado projetava há um ano atrás. Se a gente fizer uma rápida lembrança do que a gente projetava um ano atrás, o mercado como um todo projetava que o Brasil deveria crescer no máximo 1% em 2023, e a gente cresceu aí 2,9%, né? E fora a aprovação da reforma tributária, que eu já comentei, qual foi o grande motivo, o grande fator de destaque para o nosso crescimento do PIB, né? Foi o agronegócio, né? Novamente o agronegócio vem representando, trazendo representatividade, teve um crescimento de 15% no ano passado, sendo soja e milho os principais destaques aí pelo lado da oferta. E pelo lado da demanda, o consumo acelerado das famílias, ele cresceu, né, mais de 3% no ano passado também, e ele reforça a recuperação do trabalho, do mercado, né, de trabalho como um todo, e a melhora do rendimento real. Quando a gente fala em política monetária, a partir do segundo semestre do ano passado, a gente passou a ver o Banco Central finalmente reduzindo as taxas de juros, então uma queda lá de 13,75% para os atuais 11,25%, uma perspectiva que a gente deva fechar o ano na casa dos 9%, então uma perspectiva bem positiva também no que tange à redução da taxa de juros. Por fim, foram divulgados recentemente os indicadores oficiais de insolvência. Quando eu falo de insolvência, eu estou falando de recuperações judiciais deferidas, mais as decretadas, mais as falências, tá? E a gente teve um aumento de mais 39% nesse número em 2023. Então, um aumento bem expressivo, né? E com uma projeção interna nossa do Grupo Allianz de que esse número ainda deve crescer mais 8% ao longo de 2024, o que não é para gerar pânico também, porque a gente precisa lembrar que a gente vem aí de um período, né, de 2020, 21, 22, onde os números de fato reportados foram muito baixos, né? Então esse crescimento, na verdade, nada mais é do que colocar os nossos números de insolvências como um todo no mesmo patamar que a gente tinha lá atrás, até 2019. Falando um pouco de PIB, a gente projeta algo na casa de 1,7% de crescimento para esse ano, com uma inflação controlada aí de 4%, né? E por que, novamente, uma projeção um pouco mais conservadora, né, para o ano de 2024? A gente tem aí uma expectativa mais conservadora para 2024, basicamente por conta de alguns fenômenos, né? Então a gente tem aí o El Niño, né, que vai ser abordado pela Julie um pouco mais para frente, né, bem como as incertezas que a gente tem oriundas do mercado externo. Então a gente tem que lembrar que a gente tem ainda um conflito entre Rússia e Ucrânia, né, que deve continuar a impactar os preços dos insumos agrícolas nesse ano. Temos também um crescimento abaixo do esperado para a China, que é um grande parceiro comercial nosso. E, por fim, temos no segundo semestre as eleições nos Estados Unidos, né, que sempre geram um cenário de imprevisibilidade, né? Em meio a tudo isso, permeia a questão da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, que, de um lado, né, vai favorecer a arrecadação do governo, mas, por outro lado, vai aumentar os custos, né, em contrapartida das empresas, né, para a contratação dos funcionários, o que pode vir a dificultar a contínua atuada de redução da taxa de desemprego, né, que atingiu aí o seu menor patamar desde 2015 recentemente. Feito isso, e contextualizando até com essa questão do desemprego, eu queria passar a bola para a Thaís, que vai trazer aí um pouco para a gente, um pouco da nossa opinião, da nossa avaliação sobre o setor varejista, né? Um setor que nós estamos extremamente expostos, temos bastante demanda e muitos desafios, né, Thaís? Então, bom dia, conta aí um pouquinho para a gente sobre o que é que a gente pode esperar para o varejo.
Bom dia a todos. Bom, Felipe, quando a gente fala em desemprego, né, consequentemente aí a gente espera uma melhora do rendimento médio com essa queda da taxa de desemprego. E aí a gente já pensa no poder de compra das famílias, né? Isso sempre nos leva à pergunta de como vai ser a performance do varejo, o que que a gente espera da performance do varejo, quais os resultados que isso traz para esse setor. Então, dentro do setor de varejo, que para nós é considerado um setor de risco moderado aqui na Allianz Trade, existem duas principais divisões. Então, o varejo restrito, onde a gente leva em consideração só os bens de consumo, né? E o ampliado, que a gente olha já materiais de construção, veículos, peças. O varejo restrito, que é o nosso foco aqui, até por conta da nossa exposição, ele teve um aumento de apenas 1% em 2023, quando a gente compara lá com 2022. O destaque aí do ano foi para o segmento de supermercados e produtos alimentícios e bebida e fumo, com maior volume de vendas, né? Eles tiveram aí um crescimento de quase 6%, enquanto farmacêuticos e perfumaria cresceu ali em quase 5%. Esses segmentos, assim, possuem players muito importantes, né, no mercado e que são naturalmente mais resilientes por se tratarem aí de itens essenciais. E um cenário econômico mais favorável, com uma redução gradativa da taxa de juros, queda de desemprego e aí, consequentemente, é uma queda do grau de endividamento do consumidor, né? O setor ele é beneficiado, sim, com um aumento no consumo. Por outro lado, claro, tem alguns segmentos que demoram um pouco mais para se recuperar, né? E mesmo com incentivos que vieram do governo aí esse ano, como por exemplo o programa Desenrola Brasil, que foi voltado para renegociação de dívida, ainda assim não foi possível observar uma melhora aí tão grande do lado de consumo nos segmentos dos produtos um pouco mais caros, né? Móveis, eletrodomésticos. Esse a gente viu aí uma queda de quase 3% no ano. Para 2024, no geral, é esperado aí que o varejo restrito apresente um aumento de receita, ainda aí, é claro, refletindo uma pressão sobre os preços, mas um crescimento maior do que 2023. Chega aí na casa de uns 2 a 3%, de acordo com as projeções de mercado. Aí, por razão, né, de taxa de juros, como você bem comentou, e do índice de inadimplência, que proporciona aí uma melhor condição para acesso ao crédito, né? Os bancos também com mais apetite para conceder linha de crédito. E no varejo ampliado, as projeções elas acabam sendo um pouquinho mais pessimistas, porque apesar de melhor que em 2023, quando a gente trouxe esse setor para discussão lá no começo do ano, mas são bens mais caros, então dependem de concessão de crédito, um consumidor que ainda está saindo ali de um estado de inadimplência, ganhando poder de consumo aí ao longo do ano, então é um segmento que se mantém aí com margens bem acirradas. Por falar em margens, Felipe, com relação às empresas do setor, a gente deve observar aí uma queda gradativa do custo da dívida, atrelado à queda da taxa de juros, né? Vem acontecendo aí ao longo do ano, a gente tem uma projeção de chegar ali no final do ano na casa de 9%. Isso beneficia o resultado final do varejo como um todo. Mas a gente tem que lembrar que é um setor que sofre cada vez mais com margem, tem uma concorrência muito forte, o e-commerce vem crescendo, pressiona a margem também. Então, do lado de resultado, a gente não espera uma melhora tão grande, não. A gente vai acompanhar aí ao longo do ano um custo da dívida que deve diminuir mais lá no cenário final, né, no full year 2024. Então, a gente não espera uma melhora de imediato, uma melhora grande, não. São empresas que, no geral, estão muito alavancadas e têm aí, por característica do setor, uma geração de caixa bem restrita. Aproveitando, a gente fez recentemente uma avaliação trimestral de setores, né? Como você comentou, a gente avalia aí o setor, avalia liquidez, margem, alavancagem. E um outro setor que eu queria trazer aqui alguns highlights para vocês é o setor de energia. Para nós aqui da Allianz Trade, ele é considerado um setor de baixo risco. Então, quando a gente fala de energia, a gente se refere aí basicamente à extração de petróleo e energia de diferentes fontes, como a energia elétrica, né, por exemplo. Como a gente já citou em outros eventos, a nossa matriz elétrica é principalmente composta por hidrelétricas, que tem permanecido praticamente estável, mas também
a gente vê aí em crescimento outras fontes de energia, né, que estão ganhando mais espaço, energia solar, energia eólica. No geral, o setor de energia tem performado bem desde o início da pandemia. Obviamente, foi impactado pela queda de demanda, principalmente lá no começo de 2020, com a retração das atividades industriais, mas foi um setor que se recuperou de forma muito rápida e muito resiliente. Desde 2021, a gente vê um cenário de alta nesse setor, tanto em demanda quanto em margem. Em 2023, o consumo de energia elétrica permaneceu alto, aí principalmente por segmento residencial e comercial. Em contrapartida, os preços caíram um pouco em todos os segmentos de atuação desse setor, mas o que permite que o setor fique até mais atrativo para os consumidores, né? E ainda assim operando com margens muito saudáveis para as empresas. A gente tem um bom nível de chuva, né? Bom gerenciamento de recurso hídrico, então nossos reservatórios estão com uma taxa excelente, 66% agora, fechou fevereiro de 24, bem como a diversificação que a gente tem das fontes de energia. É um setor que, no geral, as empresas são empresas com alto nível de investimento, players com boa bancabilidade, bom suporte de empresas, até mesmo estrangeira. Então, no geral, esse setor deve performar bem aí em 2024. E só um último ponto, Felipe, com relação aos combustíveis, né, especialmente derivado de petróleo. Deve ser levado aí Uhum. em consideração, o segmento ele apresentou um pico ali em 2022, né, durante a pandemia, na verdade em 2020, aí se estendeu 21, foi até 22, preço do barril de petróleo super em alta. 2023, os preços eles retomaram aí num patamar mais próximo do normal, mas ainda assim é um setor que é um setor estável, né, até pela natureza do negócio, é um setor que não flutua muito. Perfeito. E é até um setor, né, acho que é importante a gente até destacar, eu comentei sobre o ESG, né, um tópico que a gente vai trazer aí em junho como nosso segundo Credit Talk, um setor super como referência, né, para iniciativas de ESG, né, o setor de energia sempre à frente com várias iniciativas nesse tópico e que a gente vai compartilhar com nossa audiência aí ao final do primeiro semestre, em junho, no nosso segundo Credit Talk. É isso. E por fim, do meu lado, eu queria trazer um outro setor, que é o setor de construção, um setor que é visto aqui internamente num risco aí moderado também, como o retail. Quando eu falo de construção, a gente olha construção civil e incorporação também. Então, o setor ele passou aí por um momento bem árduo, fortemente impactado pelo custo do material de construção entre 2020, 21 e 22. O INCC ficou em patamar bem alto aí em 2021, quase 14%, 2022, 10%, caiu, mas ainda muito alto. E a gente tem que lembrar que, como uma característica do setor, o efeito nas margens e na rentabilidade, ele reflete no próximo ciclo, né? Então, refletiu no ciclo de 2022, 2023, em razão aí do backlog de projeto que já foi contratado. Então, contrata um projeto, preço inferior ao que vem de INCC, o INCC vem alto, custo muito alto, pressiona as margens. Então, teve essa pressão de margem. O segmento ali de incorporação foi um pouco mais resiliente, refletindo aí uma boa performance de vendas dos exercícios anteriores. Em 2023, as vendas tiveram um recuo de 1% versus 22, então é praticamente estável, mas os lançamentos caíram quase 12%. Então, esse efeito, por que, né, lançamento cai, mas a venda não cai tanto? Porque foi neutralizado pelo aumento no custo médio, no preço médio dos imóveis. Então, o que repassa aí uma parte desse custo que as empresas tiveram com material de construção, né? É esperado que o segmento continue favorável em 2024, um crescimento estimado aí de 5%, impulsionado principalmente pelas mudanças recentes do programa Minha Casa Minha Vida, que era Casa Verde e Amarela, agora voltou a chamar Minha Casa Minha Vida. Tiveram alguns ajustes ao longo do ano passado nas faixas desse programa, que influenciam aí basicamente o tamanho e os valores dos imóveis. E é observado também uma regularização nos preços do custo de material de construção, né? Uma menor pressão do INCC. Agora, em fevereiro, olhando os últimos 12 meses, o INCC ficou aí na casa dos 3%.
E aí também tem o fim do backlog desses projetos que foram contratados lá atrás, né, com custo mais elevado. É esperado uma oferta de crédito também melhor para o segmento ao longo de 2024, né, taxa de juros caindo e o nível de inadimplência do consumidor também. Então, é um setor que a gente tem uma perspectiva positiva. E do lado de infraestrutura, os efeitos da elevação do INCC também, né, demonstraram danos aí para o segmento. Os investimentos do governo em infraestrutura continuam em patamares muito baixos, olhando lá para trás. Só para a gente ter uma noção, se a gente olha 10 anos atrás, 2014, os investimentos do governo apresentam uma queda aí de mais de 40%. Então, mas por outro lado, claro, foi direcionado um pouco para o segmento privado, né? Até por conta das privatizações. Então, a gente vê compensado parcialmente ali no setor privado, mas ainda assim um investimento em infraestrutura muito menor do que a gente via lá atrás. Para 2024, é esperado que esse segmento fique mais movimentado, tem uma previsão aí do governo de investir 200 bilhões em leilões de infraestrutura, que deve ser direcionado aí para rodovia, terminal portuário, linha de transmissão, água e esgoto, o que beneficia aí, consequentemente, as empresas, né, que operam nesse setor. Ligado à construção também, a gente tem que trazer aí um update a respeito da cadeia de fornecedores, né? Então, eu vou passar a bola aí para a Julie para ela falar um pouquinho de commodities. Legal. Bom dia a todos. Para a gente começar a falar, né, de commodities e até relacionando um pouco com custos aí do setor de construção que a Thais acabou de comentar e que utiliza aí dentro dos materiais o aço, né? Então, sim, a gente vai começar falando dessa commodity que é do setor de metais, né? Mas indo aí para um contexto um pouco mais global, né? E que impacta o nosso mercado local, dado que é uma commodity, tem preço internacional, né? E aqui a gente está falando do maior consumidor e produtor global de aço, que é a China, né? Então, de acordo com os dados recentes aí publicados pela Associação Mundial do Aço, em 2023, a produção chinesa representou aproximadamente 54% da produção mundial do aço bruto, né? E o desbalanceamento aí entre oferta e demanda tem levado à pressão nas margens desse setor. Então, o que aconteceu, né? A redução da demanda chinesa, né, influenciada principalmente aí pelo setor de construção e imobiliário enfraquecido, combinado com excesso de oferta, né, ter levado a uma enxurrada de exportação da China para outros países, incluindo o Brasil, né? E aí levando a preços em níveis que depreciam muito os preços de mercado. Então, aqui no Brasil, os principais players, eles comentam que o nível de importação ele tem sido assim predatório, né? Impactando nas vendas e, consequentemente, na receita. E por que esse cenário não é favorável, né? Porque ele gera um desequilíbrio na concorrência da indústria local, fragilizando as margens, ou seja, a rentabilidade do setor, né? Então, no final aí ao longo de 2023, houveram alguns movimentos positivos de melhora de preço, mais tímidos, né? E localmente falando, como que a indústria local, né, tenta conter essa concorrência predatória, fazendo pleitos aí de medidas de defesa antidumping, né, junto ao governo. Agora, para 2024, né, eu acho que a perspectiva mais positiva aí, falando de Brasil, é do lado da demanda local, vindas aí de retomada do mercado imobiliário popular, que a Thais comentou também, né, na parte de construção, assim como da indústria automotiva, né, que ela apresentou um bom desempenho aí em 2023, então mostrando aí uma recuperação. Agora, do lado da rentabilidade, né, outro componente que é relevante, né, são os custos dessa indústria. E aí vem o outro lado do setor de metais, né, que é a parte de mineração. Então, dentro aqui do aço, qual que, né, que minério que é muito relevante? É o minério de ferro, né? E aí, aqui os preços do minério, eles também estão sujeitos à volatilidade de preços internacionais, né? E apesar da desaceleração da econômica da China, em 2023, os preços eles seguiram numa toada de recuperação,
né? 2024 aí com movimentos de baixa em fevereiro, mas para esse ano é esperado que as importações da China, do minério pela China, ainda continuem, porque os níveis dos estoques, né, desse minério nos portos chineses é baixo, então tende a ter uma maior demanda. E aí também refletindo, né, incentivos financeiros anunciados pelo governo chinês para setores estratégicos específicos, como o imobiliário. Legal. Sabe um ponto importante aqui que eu acho que achei interessante que você comentou, é sobre o setor automotivo, né? Que tem muito link com o setor de metais, né? E que, de fato, acho que é um setor que veio apresentando aí uma performance bem satisfatória, eu diria, nos últimos anos, e que a gente vê gradativamente essa melhora, né? Até internamente a gente já tem lutado aí para classificar o setor com uma cor, né, interna melhor, e notícias cada vez mais constantes, né, de investimentos frequentes e investimentos bilionários que estão vindo para o setor automotivo, que consequentemente vai puxar também aí a performance do setor de metais, como você comentou. Sim, sim. E a gente tem ouvido notícias, né, de praticamente acho que todos os players aí do setor automotivo, das indústrias, realmente é bem positiva essa sinalização de volta de investimentos, né? Faz tempo que eu acho que a gente não tinha uma notícia positiva desse setor, né? Mas, né, saindo aí do alto, indo para o nosso setor, que é o motor da economia brasileira, que você bem comentou no início aí do Credit Talk, que é o agro, né? Então, o agro, ele contempla desde a produção de grãos, né, até rebanho e outros alimentos, e que se a gente considerar a cadeia como um todo, né, que é o critério adotado aí pelo CPEA, o agro representa 24% do nosso PIB, né? E que ainda ele é classificado como risco baixo, sim, não, então, ele é positivo, né? Mas a gente tem algumas particularidades aí quando a gente olha a cadeia, né? Então, como bem o Felipe comentou, o agro ele vem de safras recordes, né, registrados nos últimos anos, inclusive em 2023, né? E então, apesar dessa safra recorde, né, o ano passado também foi marcado por adversidades climáticas para os produtores, né? Então, no início do ano a gente teve alta produtividade nas regiões centro-oeste, sudeste, norte e nordeste, que acabou compensando, né, uma perda de produção que ficou mais concentrada lá na parte do Rio Grande do Sul, né? Mas o que acontece a partir do segundo semestre de 2023 tem o impacto do El Niño, né? Que ele se caracteriza por temperaturas acima do normal, irregularidades de chuva, né? O pico desse impacto do El Niño, ele aconteceu nos últimos meses do ano passado e continuou ainda em janeiro desse ano, e aí ele acaba impactando agora a safra desse ano, né? Então, ele refletiu aí no atraso do plantio e, consequentemente, a colheita de algumas culturas importantes, e aqui é esperado aí um recuo da safra em 2024 aí em torno aí de uns 4%. Né, em maior grau em algumas culturas, né, como o milho e a soja, que são as principais culturas aí do Brasil. É importante aí comentar que esse atraso no plantio, né, ele também pode levar a gargalos aí de armazenagem logística, né, com maior disputa aí de fretes e caminhões. Então, o El Niño, ele vem perdendo força, né, já nesse início de ano, aí passado janeiro, então ele tem a previsão de enfraquecimento nos próximos meses, mas no segundo semestre aí já tem uma previsibilidade de ocorrer o fenômeno inverso, que é o Laninha, né? Então, o setor comenta muito que depois do El Niño, normalmente vem um período mais neutro, né? E para depois vem outro fenômeno. E esse ano não é esperado esse período de neutralidade, já é esperado um efeito adverso da Laninha, tá bom? Do lado positivo, acho que de produção, né, a gente pode destacar o algodão, né, que a área plantada aí deve ser maior do que a esperada inicialmente, e aí ela está sendo beneficiada principalmente aí nas regiões que enfrentam aí problemas com a falta de chuvas aí, que é a parte aí do centro-oeste do Brasil. Agora, eu comentei, né, que tem algumas particularidades
na cadeia. E aqui, qual que é o nosso ponto de atenção dentro do agro, né? Ele está aí no mercado de insumos, né? Que inclui aí também fertilizantes. Então, o que aconteceu nesse subsetor, vamos dizer assim, né? Os estoques estavam em níveis muito elevados em 2022, né? E aí era reflexo aí do receio de falta de oferta em função do conflito de Rússia e Ucrânia, né? Então, estava com alto estoque, e aí na hora de desovar esse estoque, o que aconteceu? Os preços despencaram o ano passado, né? E aí desencadeou uma reação em cadeia. Então, qual foi o resultado, né? Os produtores adiaram as compras até o último minuto, né? Então, o fato do preço do fertilizante, do insumo estar menor, de um lado, ele beneficia num custo mais baixo na safra agora 24, 25, mas a gente tem um outro efeito, né, do preço das commodities, que também estão mais baixos, né? Então, isso, a relação desses dois itens aí pode aí levar a prejudicar a relação de troca, tá bom? Do lado do preço das commodities agrícolas, né? Por exemplo, a soja. Então, a gente teve uma queda da produção argentina, tivemos demanda recorde de exportação no Brasil, mas mesmo assim o preço ele recuou, os preços internos da soja. Mas aqui, né, acho que muitas commodities tiveram esse movimento. Então, assim, 2022 a gente teve preços muito elevados nesse segmento, e é reflexo do pós-pandemia, né? Então, no pós-pandemia, tiveram preços internacionais que eles ficaram fora da curva, né? Então, a gente tem uma queda, assim, mas lembrando que 2022 ele foi um ponto fora da curva. Para esse ano, apesar dessa menor produtividade brasileira, né, a produção argentina ela foi retomada, então não se esperam aí grandes aumentos em termos de preço de commodity, tá? E aí, né, nesse cenário desafiador, né, que a gente pode falar para esse ponto da cadeia, a gente está monitorando mais de perto, sim, as empresas desse segmento que estão com margens apertadas, liquidez limitada e alta alavancagem, né? Então, só para exemplificar um pouco do cenário que a gente viu o ano passado. Então, no primeiro semestre do ano passado, a gente viu grandes players aí na cadeia de distribuição com desafios maiores, né? Tiveram indicadores maiores de inadimplência dos produtores rurais, né? Então, teve o impacto do atraso da comercialização dos grãos, né? E também impactado aí pela baixa do preço da commodity. Então, o produtor querendo ver se o preço reagia, né? Para poder desovar a produção. Então, isso aconteceu aí um pico, acho que de inadimplência no meio do ano, e aí no terceiro TRI, esse patamar de inadimplência voltou mais para a normalidade que acontece no setor, né? E aí 2024, né, como eu já comentei, tem indícios aí já de atraso de colheita, então que de novo, provavelmente, né, ele pode trazer esses mesmos desafios na cadeia. E aí, o que pode acontecer, né? Pode haver uma necessidade de negociação de dívidas, né? E para aquelas empresas que têm dívida mais alongada, né? Então, que está sujeita a cumprimento de determinados índices financeiros, pode ser que eles precisem de renegociação de covenants, né? Então, assim, estamos aí com um olhar monitorando bem de perto esse ponto da cadeia, tá? Independente do setor, né, Julie, é aquela fórmula, né, que a gente faz para qualquer caso, né? Se não há geração de fluxo de caixa suficiente ou qualquer descasamento de fluxo de caixa, leva aí essas empresas, principalmente esses players com margens bem apertadas, a uma necessidade maior de capital de giro, consequentemente, a alavancagem dessas empresas explode, né? Em um cenário que, apesar da redução da taxa de juros, permanecemos, né, com juros altos, então um alto custo, né, para a captação, o que muitas vezes para as empresas que não têm a bancabilidade necessária, né, as condições de liquidez necessárias para sua sobrevivência, acabam
por entrar em default, né? Independente do setor, mas muito concentrado aí nesse mercado de distribuição do agro, como você está comentando. Isso. E pegando aí a onda aí dos fertilizantes, que eu acabei de comentar, que ele está na cadeia do agro, sem dúvida, né? Mas ele também está relacionado ao setor químico, né? Que é o último setor aí que a gente vai comentar nesse bate-papo. E é um setor que continua no nosso radar com a pior classificação aqui, né? Então, o que acontece no setor químico, né? Ele é cíclico. Então, assim, existe a positividade nos ciclos de alta e, né, é menos favorável nos ciclos de baixa. E aqui o que a gente percebe, né, nos últimos anos, que o ciclo de baixa ele vem sendo prolongado, né? E aí ele vem sendo prolongado por vários fatores, né? Então, os principais aqui que a gente cita dos mais recentes aí é o cenário geopolítico, é a desaceleração global, né? E aqui no Brasil também pelo elevado nível de importação, né? Então, como eu comentei no setor de metals, isso fragiliza a indústria local. Então, o ano passado, né, ele tinha uma previsão como ser um ano de recuperação modesta para o químico, né? Com um pouco de melhora de margem dos spreads, né? Que é o prêmio que acontece aí nesse setor. Então, tinha um lado de expectativa de movimento de recuperação dos spreads e também pela expectativa de custos mais normalizados que são muito relacionados aí às oscilações do preço do petróleo, né? Que a Thaís comentou lá na parte de energia. Então, tinha essa expectativa, mas ele acabou sendo um dos mais desafiadores, né? Porque a importação continuou aumentando e os spreads, eles permaneceram ainda em patamares historicamente aí baixos. Então, os desafios continuam, né? A gente vê que isso já se reflete em downgrades pelas agências de rating em grandes players, né? Mas eu acho que é fundamental também destacar algumas conquistas positivas desse setor, né? Então, teve a retomada aí do regime especial da indústria química, que é o REIQ, né? Chamado como REIQ, que envolve a questão dos impostos de PIS e COFINS. Então, ele havia sido suspenso tempo atrás e a retomada, eu acho que é um incentivo aí para essa indústria no Brasil. E além também da revisão aí das tarifas do imposto de importação, tá? Então, assim, para esse ano, né, esperado uma recuperação ainda lenta do setor, né? Então, esperado aí um melhor equilíbrio entre oferta e demanda mundial, e a demanda mais positiva aí por produtos químicos em setores mais chaves. Então, o agro, como a gente como comentou, limpeza e indústrias farmacêuticas, né? Então, esperada aí nessa parte de equilíbrio e também condições mais favoráveis no custo, né? Relacionado à nafta, que é petróleo, e ao gás natural também, tá bom? E eu acho que para finalizar aqui o comentário do setor químico, né, vale lembrar que esse setor é estratégico para o Brasil, né? Então, em 2023, a indústria química brasileira ela ocupava a sexta posição entre os players mundiais. E quando a gente fala de PIB da indústria, ele tem uma representatividade aí de 11%, né? Então, ele é estratégico, mas vem aí sofrendo um pouquinho nos últimos anos. Felipe, encerrado aqui o comentário de químicos, último setor, eu passo a bola de volta para você. Tá bom, combinado. Obrigado, Julie. Eu vou, acho que acabar. Eu tenho aqui algumas perguntas, né, que a gente recebeu pelo chat. Acho que a primeira você até pode me ajudar aqui, que pergunta um pouco das nossas. Na verdade, é a última, tá? Estou indo aqui de baixo para cima. As nossas expectativas em torno do setor de transportes e logísticas para o ano de 2024. Então, o que você pode comentar como a gente classifica esse setor? Esse setor ele ainda é um risco moderado, né? O transporte, assim, ele tem, quando a gente analisa o transporte, ele tem algumas vertentes, né? Porque ele engloba desde o transporte aéreo, que ele vem, né, pós-pandemia, ele vem aí se recuperando ainda com
preços elevados, mas enfim, ele veio numa retomada. A gente vê desde a parte de rodoviária, né? Enfim, que aí ele acaba sendo um pouco mais positivo, né? E é um setor também que é muito impactado aí pelo preço do petróleo, né? Porque é gasolina, basicamente, Sim. o custo principal. Então, essas oscilações, acho que o preço do petróleo e da gasolina ele vem mais normalizado, né? Mas ainda aqui no Brasil ele, né, teve uma mudança recente de imposto no Brasil, né? Que elevou um pouquinho o custo aí, mas no geral ele ainda é um risco moderado. Ok, perfeito. Tem uma pergunta aqui também bem específica, que é sobre o mercado de café, né? O setor de café, qual que é a nossa perspectiva? Não sei se você sabe, de bate-pronto, Julie. Eu, pelo que eu tenho lido, a perspectiva é positiva, tá? Uma perspectiva de crescimento versus 2023, porque a gente teve anos aí de 21, 22, bem impactados, principalmente por questões climáticas, tá? Então, até onde eu tenho lido, esse deve ser um setor que deve performar com crescimento no ano de 2024. Não sei se você viu algo diferente disso. Não, acho que é isso mesmo, né? Eu acho que as principais culturas que acho que vão ser mais impactadas aí pelo efeito climático que a gente tem visto aí é realmente a soja e o milho. As outras culturas, elas tendem a não ter aí, acho que grandes surpresas, não. Perfeito. Tem uma pergunta aqui também, mudando totalmente. Os resultados de 2023 dos supermercados foram ruins, alguns até com margens negativas, Carrefour, GPA, Açaí. Como vocês veem esse segmento em 2024? Thaís, quer tocar essa? O que você diria? Bom, eu acho que do lado de demanda, a gente vê aí uma recuperação para 2024, um consumidor, né, consumindo mais de fato, mas é um segmento com muita concorrência. Então, do ponto de vista operacional, a gente não deve ver muita mudança, não, Felipe. É um operacional muito pressionado. O que a gente deve ver é um custo da dívida diminuindo. Então, o custo da dívida diminuindo beneficia ali a margem final. Isso sim a gente pode ver de recuperação, mas de fato não é uma melhora gigantesca que vai revolucionar o nosso apetite. É uma coisa gradativa que a gente tem que ir acompanhando. Eu estou lendo aqui também as perguntas, se você me permite, eu posso até já responder uma outra que eu vi do setor de calçadista em relação ao crédito e consumo. Aí também está no retail, eu vou já responder. Por favor. Estava vendo algumas notícias que esse setor ele deve apresentar uma recuperação, sim, agora em 2024, claro, ainda gradativa, mas é um setor que, por ser por a gente estar falando de bens, de valores, né, um pouco menores comparado a móveis, eletrodomésticos, a gente vê uma recuperação muito mais rápida do que um bem mais caro. Então, é um setor que a gente deve ver, sim, em 2024, uma recuperação de demanda e de crédito também, porque são bens em que o consumidor se desalavancou ali um pouquinho, ele já consegue comprar. Então, o poder de compra dele para esses bens se recupera muito mais fácil do que para comprar um imóvel, um automóvel, ou, enfim, até um móvel, um eletrodoméstico, vai de forma gradativa. O calçado Sim. está ali no começo. Sim, sem dúvida. E até voltando ao setor de supermercados também, como você bem colocou, né? A gente espera aí uma melhora de fato, a redução dos juros deve trazer esse benefício aí nas margens finais, né? Porém, historicamente, acho que é importante a gente ressaltar que é um setor de baixas margens, né? Então, não é um setor, Uhum. historicamente, que a gente vê como um grande gerador de margens. Eu acho que o grande ponto positivo desses players mencionados aqui no chat, é muito a liquidez e o acesso ao mercado de capitais que essas empresas têm, né? Então, seja através de dívidas alongadas, acesso ao mercado de capitais,
boa capitalização, acionistas parrudos, como é o caso de um Carrefour, até a qualidade da carteira de recebíveis, né, que normalmente é muito composta aí por cartões de crédito que a gente sabe que são praticamente livres de risco no Brasil, né? Então, de uma maneira geral, sendo bem específico aqui sobre esse setor, eu acho que é um setor que sim, a gente pode dizer que a gente tem, apesar das dificuldades, um bom apetite de crédito. É um setor onde a gente tem ainda um bom envelope disponível e que a gente acredita bastante, né? Isso mesmo. Uhum. Tem aqui umas perguntas sobre recuperações judiciais. Sobre as recuperações judiciais, tem sido noticiado que isso se tornou uma indústria. Muitas empresas do agro têm sido abordadas por consultoria jurídica, sugerindo que a RJ é a melhor alternativa para a empresa se estabilizar novamente. Como vocês avaliam esses aspectos sob o ponto de vista de risco de crédito, assim como a credibilidade e desconfiança das empresas endividadas? E em relação ao apetite das seguradoras em relação às empresas mais endividadas, tendo em vista estes aspectos? Sim, eu vou responder essa. Meninas, desculpa. De fato, sim, a gente tem visto que tem se tornado uma estratégia, muitas vezes uma estratégia até que nos choca, né? Porque quando você olha para a performance da empresa, porque você tinha até então, seja de nível de informação, seja de qualidade financeira, de forma alguma você consegue detectar, né, que aquela empresa tivesse de fato próxima a uma recuperação judicial. E de fato é bem sensível, porque eu acho que esse processo ele vem, né, no Brasil se tornando de fato fácil, né, para a empresa pedir essa proteção no momento que ela se vê pressionada a pagar com as suas obrigações de curto prazo. Então, isso de fato impacta, claro, a nossa credibilidade no sentido de que o nosso grau de desconfiança acaba se tornando maior, né? E aí, o que a gente faz para mitigar, né, esse aspecto? A gente tenta estar seguro de que a nossa tomada de decisão é assertiva com o que a gente tem de informação naquele momento, né? Então, continuamos buscando o maior número de balanços auditados, né? Aí, auditados, quando eu falo auditados por empresas de primeira linha, né, que sim, tivemos aí um exemplo clássico, né, que não funcionou no ano passado, mas que traz sim, de fato, uma credibilidade maior, ratings divulgados pelo mercado, acesso ao mercado, aporte dos acionistas, o que eles têm feito, né, nestes quesitos que nos levem a acreditar que o business vai ter a sua continuidade. Mas, de fato, né, muitas empresas aí estão alavancadas, né, em determinado nível, hoje, já aí, né, com esse histórico dos últimos anos de juros altos, que de fato fica mais fácil de mapear, né, que a recuperação judicial está mais próxima, né, que não tem como a empresa fugir disso se a gente entende que a capacidade de repagamento dessa empresa, das suas obrigações de curto prazo, né, pode ser cumprida, né, que não há um risco eminente de refinanciamento, né. Para as empresas que a gente entende esse risco de refinanciamento como mais iminente, essas sim são empresas aonde a gente opta pela saída de risco ou até que a gente tenha a clareza total, né, dos porquês e o que a empresa tem feito, né, para reverter esse cenário negativo, ou de fato empresas, como muitos casos de sucesso a gente já teve, onde de fato a gente fez a saída de risco e no momento posterior a gente viu a empresa entrando em recuperação judicial, ok? Ok, tem mais uma pergunta aqui. Julie, talvez você consiga me ajudar. Como vocês estão enxergando o setor de suinocultura para o ano de 2024? O setor de proteínas aí, né, e aí faz parte do agro, com certeza, do lado do custo existe um cenário favorável, porque o preço dos grãos, aí, principalmente aí milho, né, ele recuou, então do lado do custo ele fica favorável, e do lado do preço também, né, o preço do suíno ele sofreu grandes oscilações aí nos últimos anos, mas esse ano aí é esperado que o preço aí se mantenha aí também favorável. Tá? E ele concorre também com o frango, né? O suíno. Acho que o suíno concorre mais com o frango do que com os outros tipos de proteína. E a precificação do frango também, ela vem, pelo que eu ouvi das últimas notícias, ela vem também positiva esse ano, por enquanto. Perfeito.
Nossa, tem bastante pergunta aqui chegando, hein? Chegou aqui, inclusive, uma direto para o organizador. Vou responder essa aqui que o pessoal não está enxergando. Como o retardamento do corte de juros americanos podem impactar nossa redução de juros e, consequentemente, o varejo? Olha, eu acho que pouco, honestamente, porque o Brasil ele iniciou um movimento de subida dos juros muito antes do que outras economias, né? E, consequentemente, a gente conseguiu controlar nossa inflação muito antes do que muitos mercados, né? Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né? Então, essa nossa retomada, né, da inflação mais sob controle fez com que a gente conseguisse, né, começar gradativamente essa redução da curva de juros a partir de agosto do ano passado, tá? Então, não acho que a gente deva ser impactado por conta dos Estados Unidos nesse aspecto. Acredito que a gente vai continuar tendo uma redução por estar com uma inflação mais controlada, que é algo que a gente ainda não vê em muitos mercados. Então, acredito que sim, a gente tem todos os fundamentos para que a gente possa ter os juros, né, aí abaixo da casa dos 10%, provavelmente na casa dos 9%, no final desse ano. Thaís, essa aqui é para você. Há interesse na Allianz Trade em crédito para o setor de ar-condicionado? A cada ano batemos recordes de temperaturas elevadas e por conta do El Niño, porém, está relacionado diretamente com segmentos que estão desfavorecidos como infraestrutura, construção e varejo. Nossa, isso é difícil, hein? É, a gente tem bastante exposição nesse setor, Felipe, mas é um setor que o que a gente observa dessas empresas, né? São, no geral, empresas muito alavancadas, empresas familiares, a maioria delas é familiar, com uma alavancagem tremenda, margens bem apertadas, operam de forma bem sazonal, e a gente já tem exposição bem alta na maioria delas. Claro, na maioria também são empresas que operam aí com contas a receber lastreado em cartão, o que nos traz, de certa forma, um controle, um conforto, né, na verdade, mas o nosso apetite, elas se enquadram ali no varejo, e num varejo que vai mais para a ponta de produtos mais caros, que ali móveis e Uhum. eletrodomésticos, né? Uhum. Então, nosso apetite não é dos maiores, se é que eu te respondo assim. Acho que é isso. Certo. De fato, acho que é um setor com muita informalidade, né? É. Essas empresas de ar-condicionado, então acho que isso é um ponto também que penaliza um pouco. E o ponto é, assim, nós temos exposição e bastante exposição, né, nesses principais players de ar-condicionado, mas a gente não vê essas empresas fazendo muito bem o seu dever de casa no que tange o aporte desses lucros dentro da capitalização da empresa, né? Então, empresas também com margens muito pequenas e que acabam retirando, né, grande parte dos seus resultados. Então, a gente fica com uma estrutura de capitais bem fragilizada, na maioria dos casos, com patrimônios líquidos, né, assim, bem direto ao ponto, bem comprometido, né? O que de fato vai ser um dos nossos, né, critérios de avaliação para definição de um apetite máximo, né? Então, de fato, a gente está muito exposto, mas é difícil se expor, né? Se alavancar ainda mais, como eu comentei, por exemplo, no setor de supermercados, sem a gente ver essas contrapartidas na estrutura de capital dessas empresas, né? Uhum, exatamente. São empresas que a gente fala, são empresas de dono, né? É um Uhum. dono ali que retira muito dividendo e que acaba, no final da conta, deixando a empresa sempre com uma estrutura de capital fragilizada. De fato, a gente não vê aí grandes investimentos em estrutura nesse segmento. Acho que é isso. Sobre os investimentos do governo na área de infraestrutura, alguma região do Brasil mais Hum. favorecida pelo ramo de construção, sabe me ajudar com essa? Olha, região, não, honestamente, não sei de foco em nenhuma região, mas acho que os maiores investimentos vão ser aí no setor de transporte, tanto em malha rodoviária, e aí acaba pegando o Brasil todo, quanto em mobilidade. Então, parte de metrô, de trem, então isso a gente puxa um pouco mais para cá. Eu vi a respeito de alguns investimentos ali no Rio de Janeiro, Ponte Rio-Niterói, muita coisa
nesse Nordeste também, sentido. né? Agora, concentração, Nordeste também, mas concentração, acho que eu desconheço, E não, né? honestamente, se tem alguma. Eu também. Ah, acho que essas duas Agro. perguntas estão bem relacionadas. Como vocês avaliam a onda de RJs no agro? Como fica o crédito? E aí tem aqui, referente ao segmento de energia solar, percebemos uma retração e uma alta inadimplência com muitos golpes no mercado. Algum comentário para contribuir? Como será a conduta com o mercado de crédito em relação às pequenas empresas? Tá. Bom, eu acho o seguinte aqui para a gente tentar resumir esses pontos né, das perguntas. Então, acho que do agro a gente falou bastante, né? Então, crédito acaba ficando comprometido, né? Então, resultados piores não tem como a gente não pensar que vão trazer impacto na qualidade creditícia da empresa e, consequentemente, uma puxada de freio aí no que tange o acesso ao capital, né? Da parte de energia, esse comentário sobre alta inadimplência, golpes, a gente tem se reinventado, né? Até como seguradora também, porque nós também tivemos experiências aí ao longo do nosso histórico que nos levaram também a perdas inesperadas por questões de golpe, né? Esse foi muito o tópico nosso de discussão do nosso último Credit Talk do ano, que foi sobre fraudes, né? E a gente tem desenhado aí internamente uma solução aí com o nosso provedor de informação principal e com a nossa inteligência artificial interna para que a gente possa capturar cada vez mais fraudes, né? Então, comportamentos que nos levem a acreditar em possíveis fraudes. Então, seja desde um pico de consulta, seja através de um aumento expressivo ali nos últimos períodos, uma troca de acionista, né, muito recente, então a mudança de atividade, qualquer coisa que nos leve a acreditar que é para desconfiar daquela empresa, a gente tem cada vez mais colocado esses parâmetros dentro da nossa inteligência artificial. E para as pequenas empresas, esses critérios acabam ficando muito mais penalizados até, né? Porque como muitas vezes a gente não tem demonstrativos financeiros dessas empresas, né? Elas não são obrigadas a divulgar, a gente acaba fazendo nossa análise com as informações que a gente tem, que vão muito mais da parte comportamental, histórico de mercado e comportamento de pagamento, né? E até aqui eu estava vendo uma outra pergunta relacionada a informações confidenciais também, as liminares, né, que são colocadas que a gente não enxerga. De fato, esse é um tema super relevante e que a gente está próximo, então acho que é importante a gente trazer que nós podemos ser a referência nesse quesito, porque por mais que seja uma informação confidencial e que a gente não vai ter acesso absoluto ao que está por detrás, nós temos acesso de que há algo por detrás negativo em relação àquele comprador, né? Então, isso por si só já nos traz o conforto de seguir com a negativa, né? Porque a gente entende que enquanto a empresa não optar por abrir o que há por detrás, e às vezes pode ser sim irrelevante, muitas vezes a gente já teve essa conclusão, né? Mas enquanto tem algo escondido, a gente prefere seguir esse conservadorismo e acaba aproveitando, né, dessa inteligência artificial que a gente recebe do provedor, nos informando esse ponto para sair desse risco ou se manter fora, tá? Gostaria de saber qual a perspectiva para o setor varejista, em específico para o setor que abrange os players Magazine Luiza e Casas Bahia. Bom, Casas Bahia e Magazine Luiza são sempre os nomes, né, de maior destaque, sempre, né? De fato, aí comentando rapidamente, a gente falou bastante sobre o setor varejista, é um setor que a gente espera, assim, uma recuperação muito mais concentrada para o segundo semestre desse ano, por conta que a retomada, nessa queda da curva de juros, ela demora um tempo para fazer efeito na economia, e, consequentemente, mais um tempo até para fazer efeito no resultado desses players, né? Então, operacionalmente, a gente deve começar a ver melhoras
muito mais para o final desse ano do que algo que a gente espera que aconteça logo no primeiro semestre desse ano. Acho que as partes boas é que esses dois players tiveram eventos recentes divulgados, né, que deram bastante conforto, né, para o mercado como um todo. Então, desde a Magazine Luiza, né, emitindo aí, né, lançando ações em mais de R$ 1 bilhão, então mostrando para o mercado que de fato é uma empresa que a gente pode confiar, né? Assim como a Casas Bahia, né, que finalmente conseguiu fazer o alongamento das suas dívidas de curto prazo, que, como a gente mencionou aqui ao longo do talk, em alguns momentos, é essencial, né? A Casas Bahia era um risco evidente de refinanciamento, né? Ela não tinha como arcar com suas obrigações de curto prazo, né? Por isso esse risco se tornou um risco tão iminente no último ano. E, de fato, esse lançamento, esse fato relevante lançado pela Casas Bahia super recentemente, mitiga muito, né, esse impacto, esse risco de financiamento de curto prazo, tá? De qualquer forma, tanto para um nome quanto para o outro, são nomes que estão sempre no nosso watchlist, né? Porque estamos extremamente expostos e não temos como absorver mais capacidade. São nomes que o mercado demanda muito e que, pelas questões financeiras reportadas nos últimos anos, nós atingimos o nosso envelope máximo de capacidade. Mas são nomes que, de fato, com uma melhora gradativa da sua performance operacional, principalmente, eu acho que é isso que nós, como Grupo Allianz, esperamos ver para que a gente possa entrar ainda mais agressivo nesses apetites, ok? Eu cobri tudo? Aqui tem tanto comentário aqui, eu estou até um pouquinho perdido. Meninas, me ajudem. Mas eu acho Teve que uma tem bastante de pergunta, agro. uma pergunta do Gilberto Pierre sobre a indústria de máquinas e equipamentos fora do agro, né? Acho que eu vou responder essa daqui. Então, assim, Gilberto, obrigada pela pergunta, né? Então, fora do agro, por quê, né? Porque o agro, a parte de máquinas e equipamentos também, ele é positiva. Quando o agro vai bem, eles, né, o setor acaba investindo em máquinas e equipamentos. Só que quando a gente sai do agro, realmente essa indústria ela vem sofrendo retração. Então, se não me falha a memória, dados recentes aí da BIMAC, que é a Associação de Máquinas e Equipamentos, mostrou aí uma retração de 11%, né, no ano passado versus 2022. E aqui acho que um dos pontos é que a demanda é um pouco fraca, né, de equipamentos aí nos outros setores. Eu acho que também influenciado pelo nível elevado da taxa de juros, né, faz com que as empresas limitem investimentos, né? Então acho que isso pode ser também um fator, né, que impacta nessa retração. E, enfim, com essa queda de taxa de juros, eu acho que, né, os investimentos acabam voltando, como a gente comentou da indústria automotiva, né? Vão ter investimentos gigantes aí. E outro ponto que impacta também essa indústria, parece que eu vou falar mais do mesmo, mas é o produto importado também, né? Então, a indústria local concorre com um produto importado e a maior importação vem da onde? Vem da China. Então, eu acho que são esses os pontos aqui, tá? Júlia, aproveitando que você falou de China, eu vou responder aqui a próxima pergunta, então, que é da indústria têxtil, que fala como a gente vê a performance de empresas locais diante da avalanche de produção chinesa, ainda oferta de e-commerce, né, voltando para o lado têxtil. A gente vê sim uma recuperação da indústria têxtil, que segue muito o que eu falei ali da de calçados, então as coisas, né, acabam se repetindo, e uma concorrência muito forte dessas empresas da China. Porém, as últimas medidas aí do governo de taxação para essas empresas deram uma amenizada, sim, nessa concorrência que estava, de certa forma, até desleal aqui para a indústria brasileira. Então, agora para 2024, a gente ainda vê uma pressão nas empresas brasileiras por conta das chinesas, mas em menor proporção do que, por exemplo, 22 e 23. Então, uma recuperação aí gradativa, mas uma recuperação positiva, obviamente, da indústria têxtil local. Uhum. Ok.
Que Teve uma mais? pergunta aqui também, acho que bem voltada pelo que você comentou, Júlia, do setor de distribuição no agronegócio. Especificamente citaram o nome aqui de AgroGalaxy, que fizeram aquisições aí de outras empresas. Quer comentar um pouquinho? Né? Acho que é bem onde está o impacto, né? A gente tem visto, de fato, né? Por exemplo, né, quando a gente olha as divulgações da AgroGalaxy, né, falando um pouco mais dessa ponta aí da distribuição, sim, né, essa informação é pública, está nos relatórios deles, então eles fizeram muitas aquisições, mas com esse cenário de rentabilidade apertada, tudo mais, eles estão aí revendo sinergias, vendo, enfim, eles adquiriram, mas eu acho que agora eles estão aí numa lição de casa de ver o que desse processo eu posso ter uma sinergia para reduzir despesa. Porque quando a gente fala do agro, o preço da commodity é uma coisa que não se tem muito controle. Custo também tem lá um ponto. Então, assim, onde que as empresas aí que estão com a rentabilidade apertada têm que fazer a lição de casa? Na parte de despesas operacionais, né? Então, ver até onde você consegue ganhar sinergia e enxugar para gerar menos despesa, né? E também aí na administração de dívidas e renegociação de dívidas, né? Juros menores, enfim, vendo essa parte. Então, eu acho que a gente vê, né? Toda hora sai notícia de. Agora acho que está um pouco menos, mas nos últimos anos o mercado de agro se consolidou muito. Então, eu acho que, falando especificamente aí desse caso, eu acho que tem uma lição de casa aí que a gente espera ver aí nos resultados, nos próximos, né? Vamos ver quando e como isso vem. Sim, perfeito. Tem uma pergunta aqui também do William sobre indústria de poliestireno. A gente tem um grande player nesse mercado com bastante risco que a gente avalia. De fato, números um pouquinho piores em 2023, mas ainda assim com uma performance bem positiva. E sobre os quesitos de ESG, sim, é uma indústria que de fato vai ter que se transformar, né, cada vez mais, incorporar práticas, né, relacionadas a ESG, para que ela possa ir acompanhando essa evolução do mercado. De fato, são grandes investimentos que têm que ser feitos, né? Então, até a gente vai falar sobre ESG um pouco mais no detalhe em junho, mas trazendo uma rápida análise, um ponto importante no quesito de ESG é a gente saber avaliar qual o impacto financeiro que isso pode trazer numa empresa, né? Então, assim, o quanto aquela empresa está preparada para os investimentos que vão ser necessários para transformar os processos produtivos dela em algo mais sustentável, né? Porque vão ser esses players que vão se transformar e sobreviver no futuro, né? Então, vem mais por aí em relação a isso. Acho que aqui a últimas duas perguntas, se eu não me engano, aqui, alguma expectativa de vocês cobrirem risco de crédito de produtores PF no agronegócio? Não é o nosso core business, a gente atua muito mais com cobertura para pessoas jurídicas. Para pessoa física, a gente tem algumas condicionantes, mas muito mais nos limites discricionários, aonde a gente dá a autoridade para o nosso segurado que tem aí esse expertise junto ao produtor pessoa física, né? E a gente entende que muitas vezes a gente está falando de praticamente empresas, né? Então a gente prefere transferir essa caneta para o nosso segurado através das nossas políticas de DCL, tá? Por fim, aqui, aos underwriters, quais são os dois macro segmentos em que há menos apetite de risco no mercado, Thaís? Eita, só dois, deixa eu pensar. Quais são os principais? Poxa, Thaís. Me vem muito o retail, o varejo em mente pelo nível de exposição que a gente, né, que o mercado brasileiro já tem nesses varejistas, então, mas não em si pelo segmento. Acho que perspectiva de segmento mesmo, segmento químico, a gente está bem restrito, porque a Julie, né, trouxe pontos aí interessantes a respeito disso. E mais um, só posso escolher mais um.
Alguém me ajuda. Têxtil, né? Acho que têxtil pode ser ainda um Têxtil Têxtil tem acho que muita ainda- informalidade, muita distribuidora pequena. Têxtil é um bom, Felipe, têxtil. Pronto, Têxtil, e Mas o eu- têxtil é químico, com prolongado, certeza, né? têxtil. O têxtil é Um bem problema prolongado, o crônico, risco né? ruim dele. É. Isso é uma boa. Concordo. E eu gosto de responder quando me trazem essa pergunta de que sim, existem setores mais desafiadores, aí o varejo, sem dúvida, é um, o têxtil é outro, mas é importante ressaltar que para todos os setores existem empresas boas e existem empresas ruins, né? Então a gente pode ter sim apetite, bom apetite para determinado varejista que a gente acredita que está com performance boa, temos espaço, os indicadores financeiros estão fluindo, assim como a gente pode pegar uma empresa de um setor de energia, por exemplo, um setor extremamente bem avaliado por nós, e que a empresa por si só, o seu operacional, o seu financeiro está extremamente comprometido, tá? Então, por mais que sim, existe uma correlação óbvia, direta entre o apetite, né, dos setores, né, com o nosso apetite, não necessariamente a gente vai negar de cara ou aprovar de cara determinado setor. Existem players, é importante ressaltar isso, bons e ruins em todos os setores, tá? É isso. Uma última pergunta aqui antes de eu fechar. Como está o apetite da Allianz para o seguro de crédito para o exportador? Nós somos uma empresa globalizada, nós operamos no mundo todo, temos nossas unidades de negócio responsáveis pela nossa análise de crédito e subscrição em todo o mundo, tá? Então, temos apetite para todos os mercados. Claro que alguns mercados nós temos mais restrições, outros mercados temos menos restrições, né? Então, países classificados com risco alto, a gente vai ter menos apetite. Os melhores países classificados de acordo com a nossa metodologia interna vão ter melhores respostas em termos de limite, mas atuamos de forma global, temos projetos locais de sempre colocar os nossos clientes, né, então os nossos exportadores para o mundo também no nosso pilar central, e isso faz com que a gente cada vez mais, apesar de acreditar de que o expertise local, né, do nosso time é a melhor informação para tomada de decisão, eles vão conhecer muito mais esses riscos para o bem ou para o mal, para que a gente possa ter um apetite de risco adequado. Localmente, a gente está sempre também fomentando isso e revisando o que é possível ser feito nesse aspecto. Tá bom? Felipe, deixa eu complementar só um ponto, eu acho, né, tocando no ponto de exportação. Eu acho que eu quero fazer um convite aqui para as pessoas para acessarem o site nosso global da Allianz, que tem uma seção específica de pesquisas econômicas, né, que é o Economic Research. Lá tem vários relatórios que o nosso grupo ele faz as divulgações, né? Teve um recente relacionado a um barômetro mundial, então que observar nos países. Então, por exemplo, o Brasil ele foi citado lá como ponto, vamos dizer assim, de atenção às variações climáticas, né? Que vai muito em linha com o que a gente comentou aqui hoje. Então, tem... E nas nossas redes sociais também, né? Existem publicações que são feitas também, tanto pela Allianz como pela Allianz Brasil. Então, acho que vale a pena as pessoas aí seguirem essas notícias, que é um conteúdo bem rico, né? Do nosso grupo. Com certeza, perfeito. Chegou mais uma, última, relação à indústria moveleira, madeira, com análise de 2023 e perspectiva de 2024. Alguma de vocês consegue me ajudar com alguma coisa sobre madeira? Moveleira tá ali dentro do varejo ampliado, Felipe. Então, assim, é um setor que deve sim apresentar uma recuperação frente a 2023, mas ainda não de forma tão expressiva. Assim como acho que teve uma pergunta ali para cima que a gente não respondeu, que falaram de construção e ferramentas, de varejista de construção e ferramentas, aí eu imagino, né, essas grandes de ferramenta, de construção, é a mesma coisa, porque elas se enquadram na mesma parte ali do varejo, que é o varejo ampliado, é o varejo mais caro, o varejo onde normalmente entra algum tipo de financiamento, requer um apetite de crédito
por parte do banco, ou até por parte da própria varejista, então um risco próprio ali, às vezes um crediário ou um parcelamento em cartão que aí entra no banco. Então é um varejo que demora um pouquinho mais para se recuperar. Lojas de departamento entram nesse varejo ampliado também. Se você estiver falando da loja de departamento de têxtil, de roupa, não. Aí eu não sei não sei se vocês entendem alguma outra com essa loja de departamento. Porque aí se for para o lado de móveis e eletro, aí entra na ponta do varejo ampliado. Seria roupas não, roupa entra ali nos itens mais baratos no primeiro layer do segmento. Perfeito. Bom, pessoal, a gente teve aqui bastante interação hoje, fico muito feliz de ver, né? E acho que, de fato, acho que foi o recorde de perguntas que a gente teve aí desde o início do nosso Muito Talk, bom. né? E é o que eu venho reforçando aqui para as meninas. É difícil esse momento, porque, de fato, é quando vem as perguntas e, de fato, a gente tem que estar pronto para responder aí com a melhor resposta possível dentro da nossa possibilidade nesse momento. De qualquer forma, fiquem à vontade para nos enviar mais questionamentos, qualquer pergunta que não tenha sido respondida, a gente fica à disposição para compartilhar nossa opinião. Esse evento, eu vi alguma coisa que comentaram aqui também, que eu acho que eu acabei esquecendo de comentar. Sim, ele foi gravado e ele vai ser compartilhado com todo mundo aqui ao final, tá? Então, todos vocês vão receber o link com essa gravação. E, novamente, eu queria reforçar, né, o nosso compromisso com esse tipo de evento, já deixar o convite para vocês. Nós vamos fazer no dia 13 de junho, vai ser o nosso segundo Credit Talk, quando a gente vai falar sobre ESG e como incorporar na análise de crédito esse quesito. Ok? Bom dia para todos, obrigado pela participação e até a próxima. Obrigado, Julie, obrigado, Tchau, Thaís. pessoal. Tchau, Tchau, pessoal. obrigada. Obrigada. Tchau.